Deus está preparando sua mente para algo maior. Existe um momento em que você percebe que sua mente não funciona mais como antes. Pensamentos que pareciam seguros começam a ser questionados, hábitos mentais antigos já não sustentam as mesmas decisões e uma inquietação silenciosa surge. Não é apenas estresse, é como se algo dentro de você estivesse sendo esticado. E essa sensação pode assustar, porque mudança interna sempre traz desconforto. Mas preste atenção, esse desconforto pode ser sinal de preparação, não de desordem. Quando Deus começa a preparar sua mente, Ele mexe exatamente onde você construiu certezas. Aquilo que antes parecia suficiente deixa de funcionar e sua percepção é convidada a crescer. É por isso que o processo parece intenso. Sua mente está sendo treinada para sustentar algo maior do que o seu padrão atual consegue carregar. E toda expansão mental exige ruptura com limites antigos. Não é punição, é capacitação. Agora guarde esta promessa, porque ela muda a forma como você enxerga esse momento. Ao longo desta mensagem, você vai entender por que sua mente está sendo pressionada, como reconhecer os sinais de preparação espiritual e, principalmente, como cooperar com esse processo para não transformar crescimento em resistência. Quando você compreende o propósito, a tensão deixa de ser ameaça e passa a ser ferramenta. Pergunte a si mesmo com sinceridade: será que essa inquietação é um problema ou um convite para crescer? Essa pergunta abre espaço para uma nova leitura. Muitas vezes, o que você chama de confusão é reorganização interna. Sua mente está sendo ajustada para enxergar além do que antes parecia limite. Continue atento, porque entender esse movimento muda completamente sua postura. O que hoje parece peso mental pode ser treinamento para responsabilidade, visão e maturidade. E quando você aprende a reconhecer esse preparo, a ansiedade perde força. A fé passa a sustentar o processo, permitindo que sua mente seja moldada com clareza e propósito. Quando sua mente começa a se sentir pressionada, a primeira reação é pensar que algo está errado. Pensamentos acelerados, questionamentos profundos, uma sensação de expansão que parece desconfortável. Você tenta voltar ao padrão antigo porque ele era previsível. Mas essa pressão não é necessariamente sinal de desordem. Muitas vezes, é o início de um treinamento interno que prepara você para lidar com realidades maiores do que as atuais. Observe como sua mente reage quando o nível de responsabilidade ou percepção aumenta. Aquilo que antes era simples passa a exigir reflexão. Decisões ganham peso. Sua consciência começa a enxergar consequências que antes ignorava. Essa mudança cria tensão, porque crescimento mental exige reorganização. O cérebro está sendo convidado a abandonar atalhos e desenvolver clareza. Reflita com sinceridade: estou tentando fugir dessa pressão, ou entender o que ela está formando em mim? Essa pergunta muda o foco da resistência para o aprendizado. Quando você aceita que a pressão faz parte do processo, ela deixa de parecer ameaça e passa a ser ferramenta de fortalecimento. Existe um movimento espiritual acontecendo nesse cenário. Deus utiliza a tensão mental para ampliar sua capacidade de discernir. Ao atravessar esse período com consciência, você desenvolve maturidade emocional e espiritual. A pressão não elimina sua paz, ela reorganiza sua forma de pensar para sustentar algo maior. Entenda a profundidade disso. Sentir pressão mental não significa fracasso, significa expansão em andamento. Quando você coopera com esse movimento, a tensão se transforma em crescimento. E nesse processo, sua fé sustenta a mente enquanto ela aprende a operar em um novo nível. O crescimento verdadeiro quase nunca começa nas circunstâncias, começa no pensamento. Antes de qualquer mudança externa, sua forma de interpretar a vida precisa ser ampliada.
É por isso que Deus trabalha primeiro na mente. Enquanto você ainda pensa com limites antigos, não consegue sustentar oportunidades maiores. O mundo pode até mudar ao seu redor, mas se a mente não acompanha, tudo desmorona. A transformação começa no invisível. Observe como seus pensamentos moldam decisões, emoções e expectativas. Quando a mentalidade permanece presa ao medo ou à escassez, qualquer avanço parece arriscado. Mas quando a mente começa a se renovar, sua percepção se expande. Você enxerga possibilidades onde antes via a ameaça. Essa mudança interna redefine sua postura diante da vida. Reflita com sinceridade. Minha forma de pensar sustenta o futuro que desejo viver? Essa pergunta expõe a ligação entre mentalidade e destino. Se a mente não está preparada, a oportunidade vira peso. Por isso, o preparo mental antecede a abertura de novos caminhos. Existe um movimento espiritual profundo nesse processo. Deus utiliza a renovação da mente para alinhar sua visão com propósito. Ao ajustar pensamentos, ele fortalece discernimento e confiança. A fé deixa de ser apenas crença e passa a influenciar escolhas concretas. Entenda o impacto disso. Quando o pensamento muda, a realidade começa a se reorganizar. A mente renovada sustenta crescimento duradouro. E nesse movimento, você percebe que o preparo interno não é atraso, é fundamento para algo maior. Toda expansão mental carrega um desconforto inevitável. Quando sua forma de pensar começa a crescer, aquilo que antes parecia estável perde o encaixe. Velhas certezas deixam de responder. Padrões antigos já não explicam o que você está vivendo. Essa sensação pode ser interpretada como confusão, mas na verdade é sinal de ampliação. Sua mente está sendo convidada a operar fora do território conhecido. Observe como o desconforto tenta puxar você de volta ao que é familiar. O cérebro busca segurança em rotinas antigas, mesmo que elas já não sirvam mais. Esse conflito interno é natural. Crescer mentalmente exige romper com zonas de conforto que limitavam sua visão. A tensão não é erro do processo, é parte da adaptação. Reflita com sinceridade. Estou resistindo à mudança ou permitindo que minha mente aprenda algo novo? Essa pergunta devolve consciência. Quando você reconhece que o desconforto acompanha a expansão, ele perde parte do poder de intimidação. A sensação deixa de ser ameaça e passa a ser indicador de crescimento. Existe um movimento espiritual nesse ajuste. Deus utiliza o desconforto para abrir espaço onde novas percepções possam se estabelecer. Ao atravessar esse período com fé, você desenvolve flexibilidade mental e maturidade emocional. O incômodo se transforma em aprendizado. Entenda a profundidade disso. Sentir desconforto durante a expansão não significa que algo está errado. Significa que sua mente está se adaptando a um novo nível. Quando você coopera com esse processo, o crescimento se consolida. E nesse movimento, a fé sustenta a transição com clareza e propósito. Quando sua mente começa a se expandir, um conflito inevitável aparece. O choque entre o pensamento antigo e a nova capacidade que está surgindo. Parte de você ainda quer responder como antes, com os mesmos padrões, os mesmos atalhos mentais. Mas outra parte já não se satisfaz com essas respostas. Esse confronto interno não é sinal de instabilidade, é evidência de transição. Sua mente está deixando um formato limitado para assumir uma estrutura mais ampla. Observe como o pensamento antigo tenta se defender. Ele oferece soluções rápidas, interpretações familiares, caminhos que já conhece. A nova capacidade, porém, exige pausa, reflexão e profundidade. Essa diferença cria tensão. Você sente como se estivesse dividido entre o conforto do conhecido e o chamado para algo maior. Reflita com sinceridade. Estou tentando manter padrões que já não me sustentam.
ou aceitando a nova forma de pensar que está surgindo? Essa pergunta reorganiza sua postura. Quando você reconhece o conflito como parte do crescimento, ele deixa de ser ameaça e passa a ser indicador de amadurecimento. Existe um movimento espiritual acontecendo nesse choque. Deus utiliza essa tensão para romper limites que antes definiam sua visão. Ao atravessar o confronto com consciência, você fortalece discernimento. O pensamento antigo não é descartado, mas é reorganizado sob uma perspectiva mais madura. Entenda o impacto disso. O conflito entre velho e novo pensamento não significa perda de identidade, significa evolução. Quando você coopera com essa transição, sua mente ganha estrutura para sustentar responsabilidades maiores. E nesse processo, a fé se torna guia para integrar crescimento com equilíbrio. Existe um momento no processo de expansão mental em que tudo parece confuso. Pensamentos se reorganizam, certezas antigas perdem força e novas ideias ainda não se consolidaram. Essa fase intermediária é desconfortável porque você sente que perdeu clareza sem ainda ter encontrado uma nova. A tendência é interpretar essa confusão como erro, mas muitas vezes ela é o sinal de que sua mente está atravessando uma transição necessária. Observe como a confusão altera sua percepção. Você tenta encontrar respostas rápidas para restaurar a sensação de controle. Quando não consegue, surge ansiedade. Porém, esse estado intermediário é parte da reconstrução. A mente precisa desmontar estruturas antigas antes de estabelecer novas. A aparente desordem é reorganização em andamento. Reflita com sinceridade. Estou tentando escapar da confusão ou permitindo que ela revele novos entendimentos? Essa pergunta muda a experiência. Quando você aceita que a clareza nem sempre é imediata, a tensão perde intensidade. O processo ganha espaço para se completar. Existe um movimento espiritual profundo nesse período. Deus utiliza a confusão para quebrar interpretações limitadas. Ao atravessar essa fase com fé, você desenvolve paciência intelectual e abertura para aprendizado. A desordem inicial prepara terreno para a compreensão mais ampla. Entenda a profundidade disso. Sentir confusão durante a expansão mental não é sinal de retrocesso, é parte do ajuste. Quando você coopera com esse processo, a clareza surge com mais consistência. E nesse movimento, sua fé sustenta a mente, enquanto ela aprende a operar em um novo padrão. Toda preparação mental envolve a quebra de padrões que pareciam permanentes. Você construiu formas de pensar que funcionaram por um tempo, deram sensação de segurança e previsibilidade. Mas quando Deus começa a ampliar sua capacidade, esses padrões já não sustentam o próximo nível. É aí que surge a ruptura. Não é destruição sem propósito, é liberação de espaço para algo maior. Observe como os padrões antigos tentam permanecer. Eles oferecem respostas automáticas, reações repetidas, interpretações familiares. Sua mente busca conforto nesse ciclo. Porém, a expansão exige que você interrompa esse automatismo. A quebra não acontece para apagar quem você é, mas para remover limites que impedem crescimento. Reflita com sinceridade. Quais pensamentos estou repetindo que já não refletem quem estou me tornando? Essa pergunta expõe hábitos mentais que precisam ser revisados. Quando você identifica padrões limitantes, cria oportunidade de transformação consciente. Existe um movimento espiritual profundo nessa ruptura. Deus utiliza a quebra para renovar sua forma de perceber a realidade.
Ao abandonar pensamentos que restringem, você abre espaço para discernimento ampliado. A fé sustenta esse processo, oferecendo estabilidade enquanto a mente se reorganiza. Entenda o impacto disso. Quebrar padrões não é perder identidade, é expandi-la. Quando você coopera com essa renovação, sua mente ganha flexibilidade e força. E nesse movimento, o crescimento deixa de ser ameaça e se torna evidência de preparo para algo maior. Existe um medo silencioso que surge quando sua mente começa a mudar. O medo de não se reconhecer mais. Crescer mentalmente significa abandonar versões antigas de si mesmo, e isso pode gerar insegurança. Parte de você se pergunta se ainda será aceito, se continuará pertencendo aos mesmos espaços, se conseguirá sustentar essa nova forma de pensar. Esse medo não é sinal de retrocesso, é reação natural à transformação. Observe como esse receio tenta limitar sua expansão. Ele sussurra que permanecer como está é mais seguro do que avançar. A mente busca preservar identidade, mesmo quando ela já não corresponde ao seu potencial. Esse conflito interno revela a profundidade do processo. Crescer exige coragem para deixar para trás o que já não representa quem você está se tornando. Reflita com sinceridade. Estou com medo de mudar ou com medo de perder a familiaridade? Essa pergunta devolve clareza. Quando você reconhece a origem do receio, pode enfrentá-lo com consciência. A transformação deixa de parecer ameaça e passa a ser caminho. Existe um movimento espiritual acontecendo nesse confronto. Deus utiliza o medo para fortalecer confiança. Ao atravessar essa etapa com fé, você desenvolve segurança interna. A nova mentalidade se consolida sem apagar sua essência, apenas ampliando-a. Entenda a profundidade disso. Temer a mudança é parte do crescimento, mas não precisa impedir o avanço. Quando você coopera com o processo, descobre que a identidade não se perde, se expande. E nesse movimento, a fé sustenta sua transição com equilíbrio. Existe um ponto no processo em que você começa a perceber que sua mente já não reage como antes. Situações que antes provocavam ansiedade agora despertam reflexão. Decisões que eram impulsivas passam a ser ponderadas. Esse é o momento em que a renovação mental começa a se tornar visível. Não é uma mudança abrupta, é um ajuste progressivo que revela crescimento interno. Observe como sua percepção se amplia. Você identifica padrões, entende consequências e enxerga nuances que antes passavam despercebidas. Essa clareza não surge do nada. É resultado do processo de preparação que vem acontecendo silenciosamente. A mente aprende a operar com mais profundidade. Reflita com sinceridade. O que hoje penso diferente do que pensava antes? Essa pergunta evidencia transformação. Ao reconhecer mudanças, você fortalece confiança no processo. A renovação deixa de ser abstrata e se torna experiência concreta. Existe um movimento espiritual nesse reconhecimento. Deus utiliza a nova percepção para alinhar decisões com propósito. A mente renovada sustenta escolhas mais conscientes. A fé acompanha esse crescimento, oferecendo estabilidade emocional. Entenda o impacto disso. Reconhecer a renovação mental devolve segurança. Você percebe que o processo não é apenas esforço, é evolução. E nesse movimento, sua mente se fortalece para sustentar desafios maiores com clareza. Depois que a renovação começa a se tornar visível, surge uma fase silenciosa de alinhamento. Não é mais apenas sobre mudar pensamentos, é sobre organizar a mente para sustentar aquilo que está vindo. Essa etapa exige constância. Você percebe que pensar diferente é só o início. Agora é preciso viver de acordo com essa nova mentalidade. O alinhamento transforma entendimento em prática. Observe como pequenos hábitos mentais começam a influenciar suas ações.
A forma como você responde a conflitos, administra emoções e avalia decisões revela se o crescimento está se consolidando. Essa fase pede coerência. Pensamento renovado sem prática consistente perde força. O alinhamento cria estabilidade. Reflita com sinceridade. Minhas atitudes refletem a mente que estou construindo? Essa pergunta conecta teoria e vivência. Quando você ajusta comportamento à nova percepção, fortalece o processo. A mudança deixa de ser pontual e passa a ser estrutura. Existe um movimento espiritual profundo nesse alinhamento. Deus utiliza a prática diária para solidificar discernimento. A fé sustenta escolhas conscientes, transformando o pensamento em direção. Essa integração evita oscilações e fortalece maturidade. Entenda a profundidade disso. Alinhar mente e ação é o que sustenta crescimento real. Quando você coopera com essa etapa, a transformação se consolida. E nesse movimento, sua mente se torna base para decisões mais firmes. Quando Deus começa a preparar sua mente para algo maior, Ele também começa a treinar você para sustentar responsabilidade. Crescimento mental não existe isolado. Ele sempre aponta para uma capacidade ampliada de lidar com decisões, pessoas e consequências. É por isso que o processo parece exigente. Sua mente está sendo fortalecida para carregar peso sem se desorganizar. Observe como suas escolhas passam a ter impacto maior. Situações que antes eram simples, agora pedem discernimento. Você percebe que cada decisão carrega desdobramentos. Esse treinamento não é para gerar medo, é para desenvolver consciência. Responsabilidade não é carga, é estrutura. Reflita com sinceridade: estou me preparando apenas para receber ou para sustentar o que virá? Essa pergunta amplia sua visão. Quando você entende que preparo envolve responsabilidade, a pressão ganha propósito, o processo deixa de parecer excessivo. Existe um movimento espiritual profundo nesse treinamento. Deus utiliza desafios para fortalecer julgamento e maturidade. Ao atravessar essa etapa com fé, você aprende a equilibrar emoção e razão. A mente se torna mais estável. Entenda o impacto disso. Preparar-se para a responsabilidade transforma a ansiedade em foco. O crescimento mental deixa de ser abstrato e se torna ferramenta prática. E nesse movimento, sua fé sustenta decisões com clareza. Existe um ajuste silencioso que acontece quando sua mente está sendo preparada. Sua relação com o tempo muda. Antes, tudo precisava acontecer rápido para gerar segurança. Agora, você começa a entender que crescimento exige processo. A paciência deixa de ser espera passiva e se torna ferramenta ativa de maturidade. Esse novo ritmo reorganiza sua percepção. Observe como sua reação ao atraso se transforma. Em vez de frustração imediata, surge análise. Você começa a enxergar que o tempo está formando algo, não apenas adiando resultados. Essa mudança reduz impulsividade. A mente aprende a operar com calma. Reflita com sinceridade: estou respeitando o ritmo do meu crescimento ou tentando acelerar o inevitável? Essa pergunta revela sua postura diante do processo. Quando você aceita o tempo como aliado, a ansiedade perde domínio. O desenvolvimento ganha consistência. Existe um movimento espiritual profundo nesse ajuste. Deus utiliza a paciência para ampliar discernimento. Ao atravessar a espera com fé, você fortalece equilíbrio emocional. A mente aprende a sustentar tensão sem perder clareza. Entenda a profundidade disso. Aprender a caminhar no tempo certo consolida crescimento. Quando você coopera com esse ritmo, o preparo mental se fortalece. E nesse movimento, sua fé sustenta cada etapa com estabilidade. Existe um momento em que você percebe que Deus não está apenas mudando seus pensamentos, Ele está mudando a forma como você enxerga a vida inteira.
Situações que antes pareciam ameaças começam a ser vistas como aprendizado. Pessoas, desafios e oportunidades passam a ter novos significados. Essa mudança de perspectiva é sinal de que a preparação mental está alcançando profundidade. Observe como sua leitura da realidade se transforma. Em vez de reagir automaticamente, você começa a interpretar. O que antes gerava ansiedade, agora desperta curiosidade e análise. Essa nova visão amplia possibilidades. A mente deixa de operar em modo defensivo e passa a buscar compreensão. Reflita com sinceridade. O que hoje consigo enxergar que antes me passava despercebido? Essa pergunta evidencia expansão. Ao reconhecer a mudança de perspectiva, você fortalece confiança no processo. A transformação deixa de ser abstrata e se torna prática. Existe um movimento espiritual profundo nesse ajuste de visão. Deus utiliza a nova percepção para alinhar escolhas com propósito. A fé sustenta esse olhar ampliado, oferecendo estabilidade emocional. Entenda o impacto disso. Quando a forma de enxergar muda, a experiência de vida se reorganiza. A mente preparada sustenta desafios com clareza. E nesse movimento, o crescimento deixa de ser esforço isolado e se torna estado contínuo. Existe um momento em que você começa a perceber sinais claros de que sua mente já não opera no mesmo nível de antes. Não é arrogância nem sensação de superioridade, é consciência de crescimento. Situações que antes dominavam seus pensamentos, agora são avaliadas com equilíbrio. Emoções que antes comandavam decisões passam a ser observadas. Esses sinais indicam que a preparação mental está se consolidando. Observe como sua reação aos desafios mudou. Em vez de impulsividade, surge pausa. Em vez de desespero, análise. Essa transformação não aconteceu de um dia para o outro. Foi construída em silêncio, através de ajustes contínuos. A mente preparada não elimina problemas, mas muda a forma de enfrentá-los. Reflita com sinceridade o que hoje eu consigo administrar que antes me desorganizava. Essa pergunta revela progresso real. Ao reconhecer evolução, você fortalece confiança. O crescimento deixa de parecer abstrato e se torna evidência prática. Existe um movimento espiritual profundo nesse reconhecimento. Deus utiliza esses sinais para confirmar que o processo está funcionando. Ao perceber mudanças, você se mantém comprometido com a renovação. A fé sustenta esse avanço, oferecendo estabilidade emocional. Entenda a profundidade disso. Reconhecer sinais de preparo fortalece continuidade. A mente deixa de oscilar entre dúvida e segurança. E nesse movimento, o crescimento se consolida como base para novos desafios. Existe um ponto em que sua mente começa a enxergar além dos limites que antes definiam suas escolhas. Aquilo que parecia impossível passa a ser considerado não como fantasia, mas como possibilidade concreta. Essa expansão não nasce de otimismo vazio. Ela é resultado do preparo que ampliou sua capacidade de pensar. Você começa a perceber que muitos limites eram construções internas, não barreiras definitivas. Observe como sua relação com desafios se transforma. Em vez de recuar automaticamente, você analisa caminhos. A mente preparada não nega dificuldades, mas busca soluções com mais amplitude. Esse novo olhar reduz medo e aumenta a estratégia. O que antes paralisava agora provoca reflexão. Reflita com sinceridade. Quais limites eu acreditava que eram definitivos e hoje percebo que eram temporários? Essa pergunta evidencia crescimento. Ao reconhecer que sua visão se ampliou, você fortalece confiança. A expansão deixa de ser conceito e se torna prática. Existe um movimento espiritual profundo nessa mudança. Deus utiliza a ampliação de pensamento para alinhar visão com propósito.
A fé sustenta essa expansão, oferecendo estabilidade emocional enquanto você atravessa novos territórios mentais. Entenda o impacto disso. Pensar além dos limites reorganiza decisões. A mente deixa de operar em modo de defesa e passa a atuar com criatividade e discernimento. E nesse movimento, o preparo mental se revela como base para oportunidades maiores. Existe um estágio no preparo mental em que você percebe que a oportunidade ainda não chegou, mas você já não é a mesma pessoa que a aguardava. Isso muda tudo. Antes, sua expectativa era baseada em desejo. Agora, ela é sustentada por capacidade. A mente foi treinada para carregar peso, interpretar cenários e responder com equilíbrio. Esse é o ponto em que preparo encontra prontidão. Observe como sua postura diante do futuro se transforma. Não há mais ansiedade desesperada por resultados imediatos. Existe confiança silenciosa. Você entende que a oportunidade precisa encontrar uma mente estruturada. Essa consciência reduz impulsividade e fortalece foco. A preparação deixa de parecer atraso e passa a ser evidência de cuidado. Reflita com sinceridade. Se a oportunidade surgisse hoje, eu conseguiria sustentá-la? Essa pergunta consolida o aprendizado. Ao reconhecer sua prontidão crescente, você fortalece compromisso com o processo. O crescimento deixa de ser expectativa e se torna realidade interna. Existe um movimento espiritual profundo nesse estágio. Deus utiliza o preparo para alinhar responsabilidade e visão. A fé sustenta essa prontidão, oferecendo estabilidade emocional enquanto você aguarda a manifestação externa. Entenda a profundidade disso. Estar pronto antes da oportunidade é sinal de maturidade. Quando preparo e prontidão se encontram, o caminho se abre com mais solidez. E nesse movimento, sua mente se torna base segura para o que virá. Existe um momento em que você entende que a mente que Deus está formando hoje é a estrutura que vai sustentar o que Ele colocará em suas mãos amanhã. A grande mudança não é a oportunidade que chega, é a pessoa que se tornou capaz de recebê-la. Quando esse entendimento se consolida, a ansiedade perde força, porque você percebe que o preparo não foi atraso, foi fundamento. Observe como sua relação com o crescimento mudou desde o início. Antes havia pressa, comparação e dúvida. Agora existe leitura, paciência e consciência. Você enxerga que cada tensão mental, cada questionamento e cada ajuste fizeram parte de uma construção. A mente que antes reagia, agora responde. Essa diferença mostra que o processo cumpriu seu papel. Reflita com sinceridade. O que dentro de mim hoje é mais forte do que no começo dessa jornada? Essa pergunta revela a transformação que não depende de circunstâncias externas. Sua clareza aumentou, sua estabilidade emocional se fortaleceu e sua fé se aprofundou. Esses são sinais de uma mente preparada. Existe um movimento espiritual profundo nesse reconhecimento. Deus utiliza o preparo mental para alinhar visão, responsabilidade e propósito. Quando o interior está estruturado, o exterior encontra espaço para se manifestar com estabilidade. A vitória não começa fora, começa dentro. Entenda a profundidade disso. A mente preparada é a base de qualquer crescimento duradouro. Quando você reconhece essa construção, recupera confiança plena no processo. O preparo deixa de ser peso e se torna evidência de cuidado. Se hoje você sente que sua mente está sendo pressionada, questionada ou reorganizada, não interprete isso como falha. Veja como preparo. Deus trabalha primeiro no interior para que você sustente o que está por vir. Continue cooperando com esse processo, fortalecendo sua fé e permitindo que a renovação mental se consolide.
Permaneça firme, porque aquilo que está sendo formado agora é a estrutura para algo maior. Se essa mensagem trouxe clareza e esperança, compartilhe com quem precisa entender que o preparo mental também é parte do cuidado divino. Apoie esse conteúdo para que mais pessoas encontrem direção, fé e crescimento.